E agora eu vou falar talvez dos três tipos que eu criei, né, dessa divisão didática aí que eu criei, talvez o mais interessante de todos, que é o doutor charlatão, né? O doutor charlatão, como o próprio nome diz, basicamente existem dois tipos de charlatão, tá? Existe o charlatão literal, que é aquele que usa títulos falsos, não possui qualificação, coloca dados não comprovados no currículo, muitas vezes até tem situações que nem é médico, mas não é esse tipo de charlatão que eu quero focar mais hoje, né? Hoje eu quero falar, na verdade, do charlatão disfarçado. O que é esse charlatão disfarçado? É um tipo de charlatão que, na verdade, esse médico ele possui qualificação, né? Ele possui qualificação de verdade, né? Ele é formado, ele fez uma pós-graduação ali em Harvard, ele fez alguma extensão na USP, ele é um médico que tem reconhecimento. Mas ele usa a sua fama e a sua qualificação exclusivamente para ganhar dinheiro em cima de exames e remédios, o que é proibido pelo nosso Código de Ética Médica. E aí, como eu sempre gosto aqui de citar o Código de Ética Médica, eu também trouxe aqui de novo, né, o código para vocês. No capítulo 1, a parte de princípios fundamentais, o item 9, a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio, que é o que essas pessoas fazem efetivamente. Também, no item 10, o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. Então, isso está nos princípios fundamentais do Código de Ética. Também está nos princípios fundamentais do item 20, a natureza personalíssima da ação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. Eu acho esse item do Código de Ética Médica extremamente relevante, porque eu canso de ver médicos, colegas meus, dizerem que hoje a medicina, que hoje a consulta médica virou uma relação de consumo. Que as coisas mudaram, que nós temos que se adaptar aos novos tempos e que hoje a relação médico-paciente é uma relação de consumo. Não é porque não pode ser, porque está previsto no Código de Ética Médica que isso é um crime. Então, o médico não pode pensar dessa forma de jeito nenhum, ele está cometendo um crime. E eu vejo colegas falando isso como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma consequência natural da modernidade. Não é. Então, está bem claro aqui, tá? Não caracteriza a relação de consumo. Porque o que acontece, gente, é o seguinte: se a relação médico-paciente for uma relação de consumo, o grande prejudicado é você. E o grande beneficiado é o médico. Mais uma vez, no capítulo 8, né, que fala da remuneração, é vedado ao médico o exercício mercantilista da medicina. Eu já tinha trazido esse artigo na primeira aula, estou reforçando ele aqui. E também é vedado ao médico oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por atendimento não prestado. E continuando, mais um artigo, 68, exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja a sua natureza. O que é que esse artigo diz? Que basicamente aquela história que acho que todo mundo aqui já ouviu do médico recomendar tal farmácia dar algum benefício para o médico, isso é proibido. Isso é proibido, previsto no Código de Ética Médica. Também é proibido exercer simultaneamente a medicina e a farmácia, ou obter vantagens pelo encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e ou comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Então, também aquela história que eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez, de dizer que o médico pede exame e recomenda fazer na clínica dele ou na clínica do amigo dele, isso também é proibido pelo Código de Ética Médica. Bom, mais uma característica do Dr. Charlatão, ele faz consultas longas, o que isso seria bom teoricamente, mas muitas vezes ele não pergunta o necessário. Ele gasta muito tempo, às vezes, se gabando, falando das qualidades dele, e essa consulta longa acaba não servindo para nada. Uma outra característica também muito marcante é ele pede centenas de exames de laboratório e exames de imagem aos montes, e acaba tratando os exames e não as pessoas. Eu quero mostrar um caso aqui, que é um caso assim, extremamente, a minha opinião, extremamente escandaloso. Tá? Tem um médico
que evidentemente não vou falar o nome, nem dar nenhuma referência para vocês identificarem ele, mas ele é um médico famoso, ele é um médico que tem títulos internacionais, então ele tem titulação, mas ele simplesmente pede isso aqui para um paciente de 21 anos, pede uma lista de exames dessa. Bom, o que acontece? Esse médico ele é especializado em medicina do esporte, então ele trata preferencialmente esportistas. Então esse paciente que eu estou mostrando, essa lista desse exame que eu estou mostrando para vocês, é uma lista de exames que ele pediu para um paciente de 21 anos, esportista. Aqui tem um outro exemplo, notem que parece ser a mesma lista, mas não é, é uma lista quase igual, de um paciente de 26 anos, também esportista. Eu só tenho uma coisa para dizer a vocês em relação a essa lista. Todos esses exames sublinhados em amarelo são exames impossíveis de darem alterados nesses pacientes. Eu vou repetir. Esses 5 exames que eu sublinhei aí em amarelo são impossíveis de darem alterado nesses pacientes. Vocês sabem quanto custam esses 5 exames? Cada Doppler desse aí, esses 5 exames devem estar entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Tem os Dopplers aí que ele pediu. Esse Doppler aqui de veia cava inferior é um exame que pouquíssima gente faz, porque é um exame que só tem utilidade em alguns tipos de paciente grave de UTI que tem uma suspeita de uma doença muito específica. Teoricamente, não se pede esse exame em um paciente sadio, ou um paciente que não esteja em UTI nessa situação que eu falei, entendeu? E ele pediu para um atleta de 26 anos. Esse Doppler de artérias renais e ilíacas é um exame exclusivo para pesquisar a hipertensão renovascular. Ele só tem utilidade em determinados grupos de pacientes hipertensos. Ele pediu para um atleta de 26 anos. Doppler de aorta, a mesma coisa. Doppler de carótidas não vai alterar antes dos 50 anos em ninguém. Ele pediu para um paciente de 26 anos. Próstata, é impossível dar alterado, mas ele pediu. Esses 2 que eu subi agora em laranja, esse tireoide e bolsa testicular, eles até podem, digamos assim, uma situação aí, 1 em 1.000, podem até, ou sei lá, 1 em 100, podem até dar alterado. Mas só tem utilidade se o paciente tivesse sentido alguma coisa. E nesses casos, esse paciente ele não sentiu nada. Então, esses 2 também são inúteis. E, para finalizar com chave de ouro, o médico também fez o favor de pedir 2 vezes o mesmo exame. Esses 2 exames que eu sublinhei em azul, eles 2 estão... um deles está contido no outro. Lembra daquela coisa de matemática dos conjuntos? Está contido, contém? Pois é, o aparelho urinário está contido no abdômen total. Então, não existe nenhum motivo para um médico solicitar os 2 exames na mesma receita, a não ser que ele esteja querendo ganhar dinheiro. Porque não faz sentido ele pedir 2 vezes a mesma coisa. Então, esse laudo, esse pedido de exame que eu estou mostrando para vocês, na verdade, ele prova uma coisa ou outra. Ou esse médico não entende absolutamente nada de medicina, o que eu acho muito pouco provável, porque ele tem títulos internacionais, tem títulos nacionais, enfim, né? Ou realmente esse médico está querendo roubar, está querendo ganhar dinheiro. E aí eu trouxe esse exemplo aqui do sangue, né? Porque eu já vi casos de realmente pacientes chegarem até, quando vai fazer exame comigo, assustados, porque o médico pediu 12 tubos de sangue, né? E, na verdade, aquilo para o paciente, ele entende como até um cuidado por parte do médico, mas, na verdade, o que está saindo ali é só o dinheiro, né? É como se fossem 12 tubos de dinheiro. E uma outra característica do charlatão é que ele costuma ter tratamentos milagrosos e que se embasam em trabalhos científicos que atendam aos seus interesses, independentemente se há uma informação de qualidade ou não. Nesse caso desse tipo de médico, o paciente geralmente gosta do atendimento. O paciente chega a achar que há um exagero dos exames. No entanto, ele acaba entendendo isso como um excesso de cuidado por parte dos médicos. Sabe? E eu não estou aqui querendo dizer que o paciente é ingênuo ou que o paciente não tem dificuldade para entender. Não é isso, mas é porque o paciente é induzido a achar. Quando eu vejo as pessoas comentando, eu vejo muita gente falando, nossa, doutor, isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, sabe? Nossa, doutor, o doutor pediu tanto exame, nossa, o doutor está me revirando de cabeça para baixo. Mas o paciente sempre acha, não, mas é porque ele é muito cuidadoso, né? Ele é um excesso de cuidado, sabe? E o paciente acha isso porque ele é levado a achar isso. Só que, como eu sempre gosto de uma brincadeirinha, né? Quero dizer, para vocês lembrarem dessa frase do Dalai Lama,
né? Quando você achar que o médico está exagerando nos pedidos de exame, porque ele é muito cuidadoso. Não, na verdade, gente, desculpa, essa frase não é do Dalai Lama, não. É do compadre Washington mesmo. Então, gente, sempre lembrem disso, tá? Nenhum médico é tão bonzinho assim, não. E eu trouxe essa imagem, que eu achei uma imagem muito bacana, porque, na verdade, ela mostra um pouco do que vocês devem pensar sempre que vocês ouvirem, e olha, eu ouço isso muito, sempre que vocês ouvirem um paciente falando, ou sempre que vocês ouvirem um médico ou alguém falando assim, olha, o meu médico me revirou de exames, lembre-se sempre disso, tá? Só há um motivo para um médico revirar um paciente ao avesso com pedido de exames, é para ver se cai mais dinheiro. Infelizmente, é uma verdade.